Fala galera que acompanha o Planificast, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Pedro. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Maísa. Bom, e como vocês podem ver aí, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que a gente concorda que tem que ser abordado dentro da igreja. Querendo ou não, até um certo tabu que é, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, né? E sobre do que se trata esse mês. Para falar com a gente, tá a nossa irmã aqui, a Andréia. Andréia, se apresenta um pouco aí pro pessoal, pra gente te conhecer melhor, né? Pra todo mundo. Eu sou a Andréia Félix, né? Eu congrego na Igreja do Zaira 5. Eu sou coordenadora das crianças ali na igreja. E tenho uma clínica psicológica aqui em Mauá. Sou psicóloga há mais de 10 anos, trabalho com isso. E saúde mental é meu segundo sobrenome. Muito bom saber que a gente tem especialistas para falar de assunto, né? Não são leigos que só vai espiritualizar tudo. Então a primeira pergunta é, o que é ansiedade e como ela passa, eu acho que a ansiedade todo mundo tem, né? Mas como ela passa a ser uma doença mental? E também o que é depressão? A ansiedade, a gente fala que é algo que é necessário para o ser humano, né? A ansiedade que vai te fazer você atravessar a rua, olhar para todos os lados e não ser atropelado. Só que a gente precisa tomar cuidado quando a ansiedade ultrapassa o limite do aceitável e se torna um transtorno, se torna uma doença, né? Então a gente fala que a ansiedade ela tem a ver com medo. Se a gente puder falar um sentimento que rege a ansiedade é o medo. E aí quando o medo me paralisa, me impede de fazer as coisas, aí começou a me preocupar e se tornou um transtorno. Então a gente vai sempre medir o que você fazia antes, você deixou de fazer e o que você parou de fazer a partir desse medo, dessa angústia, que a gente pode dizer que seja a ansiedade. Depressão não é tristeza, como muitas vezes falam, né? Tanto que existem, por exemplo, a depressão infantil, a criança é super elétrica, a criança derruba a casa. Aí fala, esse aí tem qualquer coisa, menos depressão. E às vezes é depressão. Como também um adulto, né? A gente nunca pode dizer 100% como seriam os sintomas, tanto de ansiedade quanto de depressão, porque isso vai de sujeito a sujeito. Mas a depressão é aquilo que paralisa, né? Aquilo que faz com que a pessoa não consiga olhar para a vida de uma maneira saudável, de uma maneira onde ela consiga chegar além, sabe? O sonhar, o vivenciar o futuro, pensar no futuro. A depressão nos impede isso, né? E a gente também precisa pensar sempre que a depressão não é tristeza, porque todos nós podemos passar por situações, né? Estar triste, né? Às vezes eu não quero acordar de manhã tão cedo, né? E aí eu preciso acordar, então vou acordar e dar aquela tristeza no coração, falar, pronto, tô depressiva. Não é isso. Uhum. É quando vai além disso, mas é principalmente quando há essa paralisação. Uhum. E como a depressão, já que você falou o que seria depressão, o que seria ansiedade, e como que a ansiedade e a depressão elas estão ligadas? A gente fala que muitas vezes os sintomas depressivos geram ansiedade ou os sintomas da ansiedade geram depressão, né? Elas estão interligadas porque paralisa a vida do sujeito, né? É uma pessoa que até então tinha vários sonhos, tinha capacidade de trabalhar, tinha capacidade de estudar, podia fazer muitas coisas. E aí acabou por alguma questão, algum tipo de transtorno, ele começou a regredir, não fazer. E aí na hora que vai haver, né, uma avaliação, principalmente com um profissional, a gente acaba percebendo que existem sintomas, tanto depressivos quanto ansiosos. Então é como se elas conversassem, elas estivessem interligadas. Mas pode existir uma pessoa que tenha um transtorno de ansiedade, mas não tenha de depressão, ou alguém que tem um transtorno de depressão e não tenha ansiedade. É que se a gente for pensar na contemporaneidade, a questão da ansiedade está muito aflorada, né? E aí os sintomas, vamos dizer assim, da ansiedade contemporânea geram casos, né, de depressão. Ah, sim, entendi. E a ansiedade, eu já vi pessoas que começam a ter ansiedade e o corpo responde, tipo, começa a aparecer algumas manchas vermelhas ou bolinhas até vermelhas. E isso tá ligado, né? Tá tudo ligado com a ansiedade. Freud, ele tem uma frase que ele fala assim, quando a boca não fala, os dedos falam. Então, a gente vai falar sobre a questão da psicossomatização, né? Uhum. Então, quando a pessoa não consegue verbalizar,
o corpo dela precisa, porque nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para ter transtorno, é o decorrer da vida que vai gerando isso no sujeito. Então, quando a gente não consegue verbalizar, quando a gente não consegue expressar isso, a nossa mente, a nossa psique vai entrar num processo de busca pela cura. Sim. Né? E aí a somatização, ela entra nesse intuito, para eu parar e olhar para aquilo ali, porque muitas vezes eu começo a ficar desanimada. Aquilo que eu gostava de fazer, eu passo a não gostar, saía com amigos, hoje eu quero ficar mais quieto em casa, eu me divertia, eu conversava, até mesmo no celular, parei de fazer, só que não é nada, sabe? Não, eu só tô mais quieta. Aí daqui a pouco começa a surgir uma doença dermatológica, que é uma das grandes respostas da ansiedade, né? Tanto que quem indica mais pacientes para psicólogo é dermatologista, não é psiquiatra, porque as doenças dermatológicas geram mais a partir de doenças psíquicas. E aí surge ali no corpo, aí você vai fazer todo tipo de exame e falar, não tenho nada. O médico fala, você não tem nada, vai para um psicólogo, né? Mas por que você não tem nada? Você não tem nada fisiológico. Mas dentro da questão da psique, do psicológico, você tem ali muitas coisas e está te pedindo ajuda. Nossa. E tem pessoas que, quando tem esse encaminhamento do médico, né, no caso do dermatologista, fala assim, nossa, mas o psicólogo, né? Tipo, meu Deus, como assim? Eu vim tratar de algo dermatológico, né, da pele e é encaminhado para um psicólogo, né? Então, essas coisas são tudo interligadas. Totalmente, né? A gente fala... Por que se falou muito da o terceiro boom da pandemia, que seriam as questões psicológicas? Por conta das dificuldades que todos nós passamos. E aí a gente tinha que se preservar, né? Tinha que ficar fechado, tinha que se preservar de alguma maneira. Quando foi para fora, aí tudo aquilo que estava guardado, tudo aquilo que estava fechado, saiu de uma vez, né? Vamos lá, vamos pedir. Só que eu sempre digo para os meus pacientes que chegam em adoecimento, eu falei assim, se existir uma coisa que seu corpo está querendo, é ir para a cura. Ele está buscando pela cura. Então, aproveita que ele está aparecendo. Porque quando você vê o sujeito lá doente, né? Cheio de questões no estômago, né? Dores de cabeça, não é só dermatológica, mas outros também. Fala, se o seu corpo te avisou, agradeça a ele, cuide dele. Né? Não ignore os sintomas que apresentaram, né? Então, porque ele está pedindo ajuda. E aí, como eu sou da psicanálise, né? Eu estudo muito o inconsciente. E o inconsciente que vai ali regendo a vida, ele vai pegar coisas do passado, do presente, não do futuro, né? Quero que todo mundo aqui saiba que tem gente que fica ligando coisas, né, do passado e do presente e vai fazendo com que aquilo fique guardado. Porque se nós fôssemos deparar com tudo que nos aconteceu a vida toda, a gente não aguentaria, a nossa psique. Então, ela vai de vez em quando soltando só no intuito de você buscar ali para uma ajuda, para uma cura, vamos dizer assim. É que na psicanálise não se fala muito em cura, tá? Mas aqui a gente vai deixar assim. Bom, agora vamos para uma parte que eu acho que é a parte mais tabu assim, desses assuntos, que é depressão, ansiedade. Tem muito a ver com o lado espiritual, assim, tipo, isso só acontece... Meio que tem gente que na igreja que fala que só é curado se for na igreja, assim, essa parte. Tem muita coisa a ver, assim? Eu falo muito, assim, eu sou uma das pessoas mais adeptas, tanto que tem pessoas falando assim, André, você vem pregar na minha igreja? Pregar não, que eu não prego, mas assim, você vem dar uma palestra na igreja, vem dar um estudo, eu aceito, geralmente, quase todos os convites. Não tô aqui querendo pedir mais convite, não, até porque acho que eu já tenho até março do ano que vem os irmãos aí. Mas assim, eu sempre procuro aceitar, que é porque eu acho que é uma maneira de eu propagar a questão da saúde mental dentro das igrejas. Porque a gente vem de um tabu muito grande. Eu tenho pacientes cristãos que não assumem para a família e nem para os irmãos da igreja que fazem tratamento. Sabe, procura às vezes um horário bem à noite ou bem cedo, que não quer nem que as pessoas da clínica vejam eles lá. Então isso foi um tabu que acabou crescendo a vida toda. Só que eu falo assim, se você quebrar a perna,
todo mundo vai chegar e falar assim, não levanta, fica aí quietinho, que a gente vai chamar o resgate, ou vai chamar o médico, ou vai te levar ao médico. Por que as psicológicas a gente vai dizer que é falta de Deus, que é o inimigo, ou qualquer outra coisa? Mas eu acho que ainda é um percurso que a gente tem que levantar, principalmente nós psicólogos, nós da saúde mental, que é uma discussão sobre. Crente, ele pode sim passar por isso, porque é uma questão médica, né? Uma questão de saúde no mundo inteiro, para todos. Só que como, da mesma maneira, Deus cura qualquer doença fisiológica, Deus também pode curar uma doença psicológica, né? Tanto que eu falo, pode existir o melhor psicólogo do mundo, se ele sentar aqui do meu lado, ele não muda caráter de ninguém. Só quem muda caráter é Deus. É somente Deus, né, com seu poder, que pode mudar o caráter de alguém. Nós vamos trabalhar as questões psicológicas e aquilo que é inserido do sujeito, mas mudar caráter a gente não consegue. Então, assim, não tem como não interligar espiritualidade e saúde mental, né? Eu acho que elas estão interligadas, mas a gente precisa criar movimentos de discussão sobre, para que os tabus venham a ser quebrados e as pessoas comecem a olhar de uma forma diferente, não com uma forma de, ou inimigo, né? Que nem, por exemplo, lá atrás, quem tinha ataque epilético era considerado como endemoniado. Depois foi se percebendo que era uma questão neurológica e se mudou muito. Então a gente está no percurso, né? Eu como psicóloga e como cristã, eu tento sempre trabalhar essas questões dentro das igrejas para que as pessoas quebrem um pouco disso, né? E comecem a falar mais, né? Sobre o assunto, como ainda tô aqui, né? Não, e sabe uma coisa que eu acho muito engraçada? Que eu ri muito? Sabe quando eu sou Divertidamente 2? Tem lá umas emoções agora que são, tipo, emoções ruins, né? Mas, tipo, a gente é humano, a gente vai ter emoções ruins e emoções boas. Só que aí o povo da igreja ficava trocando os nomes das emoções lá, porque, tipo, eu não tenho tédio. Mudava os nomes, tá ligado? Sério? Você não viu? Tipo... Tipo, não era ansiedade, não era inveja. Eles mudavam o nome, tipo, eu não tenho inveja, tá, gente? Eu não tenho ansiedade. Tipo, entendi. Não tem, tá ligado? E, tipo, são sentimentos que as pessoas têm, tá ligado? Eu acho que você não assumir isso, você não lidar com isso é pior, não é? Você não lidar com o sentimento. Tanto que o que a gente propaga numa questão de você buscar por psicoterapia? É o autoconhecimento. A partir do momento que eu me autoconheço, eu sei meus pontos fortes, mas sei meus pontos fracos também. E aí, a partir do momento que eu conheço e sei meu ponto fraco, eu posso mudar, eu posso transformar. Então, assim, eu dizer assim, eu não vou colocar que eu tenho sentimento, por exemplo... lembrei de uma, inveja. Desculpa, eu lembrei se eu esqueci. Não, tudo bem. Inveja, ele mudou pra ambição, entendeu? Eu não tenho inveja, eu tenho ambição. Aí colocava lá no grafiquinho, ambição, não é inveja, entendeu? Aí é querer melhorar. Mas assim, o que é ambição? Né? O que é ambição? Mas eu ri muito disso, eu falei, nossa, gente, que legal. Mas aí o que eu penso muito referente a isso é que eu assumo, nem que seja pra mim. Nossa, sei lá, eu cheguei na igreja e aí o pastor me chamou, vou dar um exemplo hipotético, né? E falou que a partir de agora o grupo das crianças vai para tal irmã. Mas o que será? Por que será? E aí eu começar a olhar essa irmã de uma maneira diferente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Somos seres humanos, né? Quando Jesus chegou aqui na Terra, que ele morreu por nós, ele falou, pronto, agora vocês não vão ter mais nada aqui do mundo, só vai ter do céu. Não, pelo contrário, né? Estamos aqui, vamos passar por tudo aquilo, só que da maneira como ele venceu, nós também iremos vencer. Essa é a diferença, né? Então vai vir o sentimento, vai vir aquilo que é bom e que é ruim, aí eu vou trabalhar isso. Então o autoconhecimento me ajuda a não dizer, eu senti inveja... Qual é seu nome? Desculpa. Maísa. Eu senti inveja da Maísa porque ela está com uma roupa florida e ficou linda. Eu já estou com a roupa florida e ficou meio apagada, né? Então, aí eu vou... Não é isso que eu tava, não. Entendeu? Ou chegar aqui e começar a tratar ela mal porque esse sentimento verberou em mim e eu não consigo expressar, eu não consigo falar. Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque ele que vai dizer o que eu estou sentindo e principalmente que eu posso mudar. Eu paro de culpar o outro e começo a me culpabilizar, né? Começo a dizer, porque vocês vão ver que eu falo bastante de Freud, mas Freud ele fala assim, mas qual é a sua responsabilidade no mal em que você está? Então vamos parar de culpar tudo e todos, inclusive até mesmo Deus, e começa a dizer assim, não, mas o que eu fiz para estar nessa situação que eu estou hoje? Aí é a hora que você percebe, muda o seu comportamento e chega numa solução.
E a gente falou um pouco sobre ansiedade, depressão, e qual a ligação disso com o Setembro Amarelo? Como que o Setembro Amarelo surgiu, quando começou a ser falado sobre isso? Que hoje é algo que, sempre quando chega setembro, a gente ouve um mês inteiro e parece que só é setembro que a gente tem que cuidar disso também, Exatamente. Não, tanto que a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem o Janeiro Branco, Sim. né? Então a gente tem outras datas. Só que uma dos pontos que eu acho mais importante, e eu falo sobre o Setembro Amarelo, é que assim, pelo menos se separou um mês, uma data para falar sobre isso. Porque suicídio ainda é um tabu, né? Dentro da Constituição brasileira, o suicídio é um tabu até maior que o sexo. E antes o sexo era maior, né? Mas hoje é o suicídio. Por que eu não posso falar sobre o suicídio? Por que eu não posso dizer que às vezes isso passa pela minha cabeça e eu ainda frequento a igreja? Né? Teve um paciente meu que ele veio falar de um momento na igreja onde foi dito que uma irmã estava com pensamentos suicidas. E aí quando o irmão falou, acolheu tanto, né, ao falar, que a irmã se sentiu encorajada de levantar e falar, sou eu. E aí todo mundo ficou, nossa, mas essa irmã pensa nisso, ninguém acreditou. Tanto que ele trouxe para terapia para tentar entender por que a irmã que ele nunca imaginou que poderia estar pensando. Ela ri tanto. Por que pensa sobre isso? Mas é onde a gente precisa discutir, né, sobre a questão do Setembro Amarelo. É um sentimento que pode passar na cabeça de qualquer pessoa e eu não posso julgar porque ele pensa sobre isso. Mas eu posso, de alguma maneira, fazer com que ele entenda que não existe só essa opção. Né? Que o fim não é uma opção, né? Não deve ser uma opção, vamos colocar assim. Então o Setembro Amarelo ele vem para discutir sobre isso, para tirar das gavetas, para as pessoas começarem a obrigatoriamente falar. Tanto que a gente fala, o mês que o psicólogo mais trabalha é setembro, porque aí é chamado em escola, é chamado em empresa, é chamado em vários lugares para falar, porque é o Setembro Amarelo. Então eu falo, daí a gente já ganhou. Porque se eu faço uma campanha e essa campanha ganha uma proporção tão grande, é porque as pessoas querem falar sobre isso. Então vamos falar, porque é falando que a gente chega na cura, né? Eu sou da psicanálise, a psicanálise é a cura pela palavra. Então ao falar sobre, eu estou me curando, eu busco me curar. Né? E aí eu acho que a igreja também pode entrar nesse lugar, onde a pessoa se sinta confortável. Né? Eu falo assim, psicólogo ouvir é difícil, um familiar ouvir é mais difícil ainda, né? Tem sessões que eu saio que parece que o paciente levou minha alma, só deixou ali o corpo de tão pesado, de tão carregado, né? Você ouvir o relato de uma angústia, de um sofrimento muito grande é difícil. Imagina se você não é uma pessoa que está preparada para isso. Né? Mas nós temos que estar preparado para tudo aquilo que possa vir. Eu tenho uma filha, se um dia ela chegar para mim e falar sobre essas questões, eu não posso sair batendo, eu não posso sair gritando, eu tenho que simplesmente acolher e ver aí, mas por que isso aconteceu? Por que isso surgiu? O que você está pensando? Por que essa é a única saída? E aí a pessoa se sente confortável em falar e aí ela não se sente tão rejeitada, tão renegada. Né? Então, Setembro Amarelo ele é importante para vir a discussão sobre o assunto. Até linkando sobre isso, onde eu estudava, era uma faculdade pública lá no Rio, e era um prédio bem grande, e lá era um dos maiores índices de suicídios no Rio, né? E tanto que depois começou a colocar telas de proteção e tudo mais. E aí, muito se falava também sobre quando o jovem entra na universidade, ele também entra num quadro de depressão, ou porque reprovou alguma matéria, ou tipo... criou tanta expectativa em entrar na universidade, quando entra, não é tudo aquilo, e aí vai causando essas coisas e chega ao fim do suicídio, né? Como que a gente pode fazer, até pensando na juventude de hoje, para lidar com essas questões? Primeiro assim, por que é tão comum nessa idade? Porque está passando de fase, sabe? Cada vez mais as pessoas estão envelhecendo mais tarde. Então, está se passando de fases mais tarde. Né? Do jeito que as crianças estão aceleradas, os adolescentes estão retrocedendo. Então, antes, você via falar de pessoas que começavam a trabalhar cedo, que começavam a ter responsabilidade mais cedo. Hoje é mais tarde. Né? Se um filho, eu tenho condições de que ele estude, eu vou bancar o estudo dele, eu não vou pedir para que ele estude e trabalhe. Né? Então, isso faz com que as pessoas amadureçam mais tarde. Ao não trabalhar esse amadurecimento, eu estou naquele período que eu não sei o que eu sou,
eu não sei para que eu vim. E aí isso vai surgindo num momento onde eu estou fazendo escolhas, que são escolhas para o resto da vida. Então, assim, se a gente for pensar na psique, quando a gente for pensar psicologicamente a cabeça desses jovens, a gente está vendo que são muitas dúvidas, né? E às vezes são tantas dúvidas, e aí entra a questão da ansiedade, que eu falo que o problema do ansioso não é escolher algo, é deixar o que escolher. Se eu tenho aqui 10 balas para dar para vocês, aí vocês vão ficar assim, eu gosto dessa. Nossa, mas essa aqui também é tão boa. Não, mas essa aqui, eu falo, não, só tem uma. Vocês vão ficar tão perdidos que acaba, eu falo, tem 5 minutos, perdeu o tempo, ficou sem nenhuma bala porque não conseguiu deixar as 9 de lado. Então, assim, esse tipo de coisa acontece na cabeça dos jovens, né, de não conseguir escolher e aí falar, a única coisa seria o fim. E aí esses locais, eles são propícios. Por que hoje em dia as estações, né, de metrô, muitas têm a proteção? Não é para proteger com cuidado da pessoa cair, não, é para as pessoas não se suicidarem. Né? Aquela ponte enorme lá na Califórnia, é Califórnia? Acho que não vou lembrar em qual. A Golden Bridge? Acho que deve ser. É que eu acho que fala outro estado ali mais próximo, mas é aquela grandona que parece em tudo que é filme. Ali é o maior índice de suicídio. Tem pessoas que compram uma passagem, conseguem entrar nos Estados Unidos, mas vão para lá para se suicidar. Porque ali virou uma ponte muito clara disso. Tem até um documentário, mas não indico. Se você não está muito bem. Mas que vai falar sobre essa ponte, né? A gente tem que saber os nossos limites, né? Sim, Nem todo mundo está pronto para ver e ouvir. Mas aí está falando sobre essas questões. De lugares que se tornam um lugar místico para cometer o suicídio. No Japão tem uma floresta. Todos sabem que quem entra naquela floresta entra para se suicidar. E ninguém barra, ninguém impede. Porque acha honroso quem entra lá. Ele decidiu que a vida dele não é honra para ninguém. Então vai lá e se mata mesmo. É mito que tem tipo uma lei nisso, que você não pode impedir uma pessoa... No Japão tem uma lei que você não pode impedir uma pessoa de se matar? Eu não sei se tem uma lei. Eu sei que culturamente... Culturalmente. Você não pode impedir uma pessoa de se matar. É um bagulho mal bizarro. Não, culturalmente não. Porque ali a pessoa, ela entende que ela é uma desonra. Então, para ela adquirir a honra após a morte, ela tem que cometer o suicídio. Então, tem essa floresta, quem entra, os outros ficam ali olhando, mas não com um olhar tão de... Nossa, mas o que vai acontecer? Por que ele escolheu isso? Não. Ele está escolhendo isso, vamos deixar ele ir porque é aquilo que ele escolheu. Então, existem lugares que eles têm esse intuito. E as pessoas acabam muito mais valorizando, por isso que eu falei do documentário, que precisa tomar cuidado, porque nem todo mundo está pronto para assistir, para pegar aquilo ali como exemplo, né? Que nem aquela série Os 13 Porquês. Por que foi tão ruim a primeira temporada, né? Porque as pessoas jogaram e não houve um trabalho. Se vocês assistirem, vocês vão ver que na segunda temporada tinha textos na entrada, tinha textos no final, para tentar garantir alguma coisa, porque acabou sendo gatilho para muitos jovens que estavam pensando. E aí até que mesmo no Brasil, houve muitos pais que encontraram os 13 porquês, né? Às vezes com mais, com menos, mas encontraram os 13 porquês lá dos adolescentes. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que pode ser para uma discussão sobre, se torna um gatilho para que a pessoa cometa. Então, esses lugares acabam sendo propícios, até pelos números, né? Quantos já fizeram? Então, peraí, ali é um lugar que pode acontecer, né? Tanto que hoje em dia, a lei da comunicação, né, está impedindo das pessoas darem nomes sobre pessoas bomba, né? Homem-bomba, pessoas que entram dentro de escola e acabam fazendo um tipo de massacre, estão tirando, porque essas pessoas, para muitos, se tornam heróis. Né? Quando houve aquele massacre lá em Suzano, né, daqueles 2 jovens que entraram, teve um paciente meu que ele entrou em crise porque ele falou que era ele quem tinha que fazer aquilo. Não podia ser outra pessoa, ele tinha que fazer aquilo. E como que alguém foi lá e fez no lugar dele? E ele ficou muito mal, porque ele tinha ele tinha uma lista de 20 pessoas que ele queria matar, né? Até quem me indicou foi uma delegada aqui de Mauá, que me indicou, e o começo do tratamento foi ela quem pagou. Ela falando, é um ótimo menino, mas está indo muito mal com todas essas questões. E aí foi logo depois que ele começou, foi onde aconteceu. Então a gente precisa
estudar um pouco mais até como se fala sobre esse assunto, como a gente discute sobre esse assunto, para que não seja gatilho para outras pessoas. Para não acabar de alguma forma incentivando, né? Até quando um famoso comete, né, fala que a causa da morte não foi revelada, alguma coisa assim, né? Isso. É que depois a gente vai vendo, né? Que, por exemplo, o Robin Williams, a família até processou, porque teve gente que divulgou as fotos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu falo que se levanta uma discussão, mas tem que ser uma discussão séria, uma discussão adequada, e não o que às vezes você vê, né, nas redes sociais dos adolescentes, né? Tanto que a gente vê um aumento muito grande. Se a gente for pensar de 2004, se eu não me engano, para agora, aumentou o número de crianças de 8 a 10 anos que cometem suicídio em mais de 400%. Nossa. Por quê? Porque eles começaram a ter meios para se discutir sobre isso, só que numa rede social, né? Nessas redes que a gente fala, né? Que eles entram para jogar, encontram outras pessoas e vão fazendo ali amizades muito erradas. E isso, inclusive, dentro da igreja. Né? A gente vê, hoje em dia, crentes que estão viciados em jogos, em tantas outras coisas. Né? Eu sou coordenadora das crianças na igreja, e quem me conhece sabe. Eu levanto uma discussão muito grande sobre celular dentro da igreja, celulares para crianças dentro da igreja. Porque fica usando como entretenimento e aí a criança fica jogando ao invés de prestar atenção no culto. Né? Tanto que eu sou... alguns jovens que foram minhas crianças lá no passado, né, falam assim, André, você ainda tá relax. Se eles soubessem como você era antes, iam reclamar muito mais. Eu falei, não, eu sou, mas nem tanto. Eu ainda pego muito no pé das crianças da minha igreja. Mas às vezes eu vejo, por exemplo, algumas crianças que vão até a minha igreja e que ficam durante o culto lá com o celular. Eu falo assim, se os pais soubessem o quanto isso é prejudicial, não deixariam. Né? Porque assim... eu falo que tudo a gente pode dentro ali de um limite. Então, se eu consigo acompanhar o meu filho, eu consigo ver que tipo de coisa ele está fazendo, tem jogos que são educativos. Então, eu consigo acompanhar, só vou dar educativos. Agora, a partir do momento que você não consegue acompanhar de uma forma eficaz, é melhor deixar de lado. Porque isso acaba trazendo consequências. Com certeza. E o bullying, você acha que está muito atrelado também com esse aumento que você citou, de crianças de 8 a 10 anos e até no meio dos adolescentes? A gente tem um trabalho muito grande, né? Nas escolas aqui de Mauá, a minha clínica chama Clínica Psiquiar. A gente tem um trabalho que a gente faz nas escolas aqui, tentando até ajudar professores a trabalhar essa questão com os alunos. Né? Se você pega alguns pais que você vai discutir sobre bullying, fala assim, na minha época acontecia isso, e eu não ficava lá chorando pelos cantos. Só que eles mesmos estão criando filhos que que não conseguem lidar com a frustração, e aí estão sofrendo. Né? Então, eu vou falar que o bullying, ele pode ser algo que potencializa. Não vou dizer que ele somente causa, porque existem vários fatores, mas a gente acaba vendo muita coisa referente ao bullying. Né? Se a gente for pensar nas idades onde tem a questão das fases, tanto de Freud quanto de Erik Erikson, a gente vai falar que tem uma fase lá que é da identificação. Eu preciso me identificar com alguém. E aí, para isso, eu preciso encontrar alguém que vá falar do outro para não vai falar de mim. Então, às vezes, a gente entra em grupinhos, né, que acabam prejudicando. E, às vezes, a gente vê isso dentro da igreja também. Né, que está acontecendo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não vou dizer que ele por si só, mas ele ajuda bastante, né? Eu tenho muitos pacientes que são jovens, que vão relatar que lá na adolescência, na infância, passaram por momentos de bullying muito fortes, né? Muito graves, né? Então, houve prejuízos, mas eu não vou dizer que ele só, né? Que senão a gente apaga todos os outros problemas e só levanta uma bandeira, mas potencializa, assim. Mas então, tipo, acabou o bullying e acabou o suicídio, não? Infelizmente não, né? Existem outros fatores também, né? Existem pais que acabam tendo uma relação muito difícil com os filhos. Existe também a questão da própria pessoa, né? Existem transtornos, por exemplo, existe um transtorno chamado transtorno de depressão com sintomas psicóticos, né? Onde a pessoa ela perde o senso da realidade. Ela já não sabe o que é ela e o que é algo que ela esteja ouvindo ou vendo.
E muitos acabam, sem tratamento, sendo levados ao suicídio. Então, assim, pode ser N fatores, né, que pode acontecer. É onde a gente precisa discutir a saúde mental. Como anda a sua saúde mental? Né? Está boa, está ruim? Você cuida da sua saúde mental? Né? Porque aí, se você cuidar da sua saúde mental, isso está cada vez mais longe. Agora, se você não cuida por algum fator, pode ser que você tenha pensamento, sim. E aí é onde você precisa entender eles e buscar por ajuda, né? Buscar para se cuidar. Então, por isso que eu falo, não existe um fator em si. Porque a gente teria que pegar o sujeito e entender o que foi para ele, o que aconteceu com ele. Porque eu acho que a questão é essa, né? O que é a situação para aquela pessoa. Porque, como você comentou do Robbie Williams aí, tipo, nossa, mas ele era tão famoso, ele tinha dinheiro, tipo, a vida dele era fácil. Mas a questão não é essa, né? Tem que ver como que a pessoa estava lidando com até outras situações que a gente não conhecia, na família dela, por exemplo. Né? Tanto que, por exemplo, o vocalista do Linkin Park, um dos grandes coisas que o filho dele fala é que um dia antes do suicídio ele estava pescando, num momento muito feliz em família. Então, por que ele foi? O filho dele até... Tem até a foto, né, dele sorrindo. Tanto que o filho dele, em alguns relatos, fala, se ele ia fazer isso, por que ele me deixou tão feliz um dia antes? Então, assim, são coisas muito pesadas. Só que quem vai saber o porquê que ele fez aquilo? Será que ali ele não estava pensando, mas no outro dia acabou pensando? Então, assim, a gente teria que ver cada sujeito para tentar entender, né? É claro que existe estatística, probabilidade, e aí a gente vê que fatores que potencializam, que são mais, que criam mais indícios para a questão do suicídio. Mas aí eu acho que a gente teria que pensar em saúde mental, em primeiro lugar. Até linkando com isso, qual que é a importância de a gente procurar ajuda de psicólogos, psiquiatras, para cuidar da nossa saúde mental? Eu acho que é fundamental, né? Porque nós sozinhos, a gente não consegue, né? Depois que eu passei pelo Covid, eu passei por uma situação muito difícil. E eu vi que eu tinha que repensar muitas coisas na minha vida, né? Não só de saúde mental também, mais horas de trabalho, tempo de qualidade. E aí uma das coisas que eu fiz foi buscar uma ajuda com a nutricionista. E eu falei para ela, você agora vai fazer parte da minha mudança de vida. E nisso eu descobri a caminhada, né? Eu nunca fui de caminhar, hoje eu amo. Escuto meus podcasts, inclusive de vocês, nas minhas caminhadas. E aí eu fico caminhando e fico ouvindo e fico indo, né? Então isso me faz muito bem, me traz uma realização muito forte. Não só por eu estar naquele momento comigo mesmo, mas por um momento que eu falo assim, nossa, agora eu estou cuidando de mim, eu estou olhando para mim, né? Então eu acho que quando você para e fala assim, eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, você está buscando por uma ajuda, né? E aí às vezes sozinho você não vai conseguir, né? O que vai ser o melhor para você? Né? Se eu não sei nem o que eu vou escolher, se vocês virem aqui e falar assim, agora todos nós vamos levar a Andréia para comer fora, né? E falar assim, Andréia, você escolhe. Eu falar, nossa, eu quero pizza, eu quero lasanha, eu quero churrasco, eu quero tanta coisa, fica para vocês escolherem. Então a gente às vezes precisa, né, daquela ajuda para vir, né, fazer aquela ligação e falar assim, não, vamos caminhar por aqui, vamos ali, vamos tentar conhecer por que você se afeta com isso. Né? Por exemplo, aqui, vamos supor que nós 4 trabalhássemos no mesmo lugar, temos o mesmo chefe que falam as mesmas coisas. Por que cada um aqui escuta de uma forma diferente? Porque um sai chorando, o outro ignora, o outro sofre em silêncio, porque isso tem a ver com questões nossas. Então, eu só consigo saber o porquê o outro me afeta, o porquê que eu sinto algumas coisas a partir do momento que eu entendo o que aquilo ali representa para mim. E aí eu acho que é onde entra a terapia, e aí quando chega no níveis graves, eu acho que existe sim a questão do psiquiatra para medicação. Eu falo que tem muitas pessoas que têm medo de tomar remédio psiquiátrico, mas eu falo que o medo, sabe por quê? Porque a pessoa começa a se sentir bem, aí não quer mais nunca largar o remédio. O psiquiatra tá lá, não, já deu a hora, vamos pro desmame, né? Você vai lá e fala pro paciente, você já tá melhorando. Ah, não, eu lembro como eu era antes do remédio, eu não quero mais, eu quero ficar. Então, às vezes, há uma dificuldade porque não quer mais deixar, não consegue entender que aquilo já não é mais algo que ele precisa. Mas existem momentos que é a medicação que vai baixar,
né? Que nem, por exemplo, existem fases da ansiedade, né? Fases não, existem tipos de ansiedade, vamos dizer assim. Quando você tem crise de pânico, é quando a ansiedade ela chega naquele ápice, te paralisa e você tem vários tipos de sintoma. Tem o TOC, que é uma ansiedade mais a longo prazo, né? Onde você vai criando muito meios para lidar ali com o seu medo, com a sua ansiedade. As pessoas às vezes chegam em momentos tão difíceis que ela não sabe o que fazer e como fazer, né? Eu lá atrás eu tive TOC, né? E eu passei, foi o meu esposo que chegou um dia e falou assim, André, acho que você não tá bem, você precisa buscar ajuda. E aí foi onde eu fui buscar e hoje eu já não tenho mais algumas coisas que eu criei. Mas eu criava essas situações na minha cabeça que era para me ajudar a organizar. Sempre fui acelerada, né? Vocês podem ver, eu falo igual... Sempre que falam de toque, eu lembro lá da... Era na Record que passava aquelas pessoas que dobravam a camisa 5 vezes, aí fechava... Isso. Tinha umas reportagens assim, eu sempre lembro... Isso é ansiedade, então? Aquilo que a pessoa tem é ansiedade? É um tipo de ansiedade, vamos dizer assim. Tanto que ele tá lá no CID, no quarto, na parte de ansiedade, só que é como a pessoa responde à crise, ao transtorno de ansiedade, vamos dizer assim. Esse meio, né, é claro que existe esses que são os extremos, né? Eu tinha uma questão com a roupa, eu tinha que organizar a roupa para... Não, pior que era para pôr a roupa no varal, ela tinha que ter uma organização, que às vezes eu lavava toda a roupa depois pôr no varal. Só que aí eu falava, não tá certo. A medida não tá de acordo, aí eu tirava tudo e colocava de novo. Nisso, quase que a roupa secava de qualquer jeito. E não ficava. Quando eu engravidei da minha filha, a roupa dela, eu fazia várias coisas que eu falava, não, eu tenho que ser uma boa mãe. Mas era porque era tantas coisas, cobranças, né, que eu tinha interna ali na minha mente, que me fazia com que eu tentasse escoar de alguma maneira nessa questão com o toque. Né? Então, a organização ainda tem, por exemplo, tudo meu eu gosto de ordem alfabética, então algumas coisas continuaram, mas nada que hoje atrapalhe a minha vida. Então, assim, a pessoa quando ela chega no extremo, que nem, por exemplo, tem pessoas que ela vai lavar as mãos 2, 3 vezes por minuto. Que chega até a dar um bagulho na mão. Exatamente, ela chega a ter doenças na mão. Então, assim, como que ela vai trabalhar se ela precisa ficar lavando a mão? Como que ela vai trabalhar se ela precisa ficar lavando a mão? Então, daqui a pouco ela já não consegue mais trabalhar. Então, chega num momento que a medicação vai ajudar a dar uma aliviada, uma baixada nessa ansiedade. Aí a pessoa começa a repensar. Não precisar mais desses rituais para poder ficar bem. E aí, por isso que a gente fala, né, que a medicação pode ajudar. Entendi. E o que a gente pode... Vou reformular. Qual o nosso comportamento diante de uma pessoa que pode ser até o nosso familiar, que tá com tem depressão ou ansiedade? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Qual deve ser a nossa postura, o nosso comportamento? Porque eu acho que às vezes a gente fica até com medo de falar algo que não deve e acabar desanimando mais aquela pessoa que já tá passando por um momento difícil. O que a gente deve fazer? Tem uma receita, assim, de bolo? Receita não tem, senão eu tava rica, né? Vem comigo! Eu dou uma receitinha, você leva, pronto. Um monte de gente ia estar lá. Então, assim, receita não tem. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que o não julgamento é o principal deles, né? A gente tem que tomar muito cuidado, nós julgamos muito. A gente sempre está olhando para o outro a partir da nossa ótica, né? Se eu passei por tanta coisa na vida, não fiquei aí chorando, por que o fulano tem que chorar? Né? Por que ele... só porque você estuda e tá o professor cobrando um pouquinho mais, você tá aí com ansiedade? Eu queria ver se fosse na minha época, né? Meus primeiros anos, minhas primeiras séries, eu estudei numa escola de freira. Ela tinha uma régua que batia na mão da gente. Por isso que eu disse que eu sou quase velha já. Que ela batia na mão da gente para aprender tabuada. Né? Então eu falava, hoje vocês não têm nada. Quem aqui apanha de professor? Nem pode, senão o professor é processado. Então, assim, a gente fica medindo o outro através de nós. Sempre vem a comparação, né? Exatamente. Se eu passo por isso, você também vai passar. Então, eu acho que o primeiro passo é não julgar. A gente conseguir respeitar o tempo e o momento do outro.
Se ele está sofrendo dessa maneira, é por alguma coisa. Aí tem gente que fala assim, André, mas como que ele fica aqui com uma crise de ansiedade quando eu começo a cobrar para fazer as coisas em casa? Vou colocar ali o adolescente. Mas quando é para sair, tá bem. Ó, num instante, né? É claro que existe também questão de manipulação e tudo, mas assim, são situações que desencadeiam crise e a gente precisa entender. Mas tem uma frase que sempre se fala, né? Que eu acho que ela é fundamental. Ao invés de eu chegar para alguém e chegar e falar assim, não, por que você está sentindo isso? Você tem uma vida tão boa, você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, todo mundo te ama, você ama todo mundo, por que você está fazendo isso? Ao invés de fazer isso, a gente chegar e falar assim, eu tô aqui. Se você quiser falar, eu tô. Se você não quiser falar, eu também estou. Só tô aqui. Porque a presença, ela acalma. Ela tranquiliza. Agora, numa ansiedade ali, numa crise de ansiedade extrema, eu sempre falo, cuida da respiração. Sempre. Então, é sempre bom, se você estiver com alguém que está passando por uma crise de ansiedade, vamos cuidar da respiração? Respira com calma. Vamos pegar aqui o relógio, vamos medir a sua respiração, vamos acalmar, que aí esse ato da pessoa acalmar e tranquilizar a respiração vai fazer com que ela pense. Porque se existe uma coisa que ansioso não sabe é respirar. Não sabe respirar e nem comer, né? Porque faz tudo muito rapidamente e acaba não conseguindo. Então, quando se tem uma crise de ansiedade, é essa coisa, vamos respirar, vamos tranquilizar. E esse compasso até ajuda a acalmar, né? E tem algum exercício que pode fazer, a pessoa pode fazer? Você tem algum exercício assim, que você fala para o paciente fazer? É que da psicanálise a gente não fala tanto, né? Mas uma das coisas que a gente vai falar muito, que ajuda na questão da ansiedade, é você trabalhar a sua mente, né? E aí existem, sim, alguns exercícios que ajudam, né? Que nem, por exemplo, para trabalhar a mente. Então, você parar e começar a ver como você respira. Porque a gente não para ver. A gente faz tanto no automático que eu nunca parei para ver minha respiração. Fora quando uma irmã foi lá na igreja montar um coral que fazia a gente respirar para cantar, eu nem olhava pra minha respiração. E ela, respira direito. Para mim, eu estava respirando, mas eu não estava, porque eu cantava tudo fora dos pontos lá. Mas assim, vê como é que tá a sua respiração, como você respira, né? Como que você come a comida? Você só mastiga ou você acaba degustando aquela comida? Então, se você começa a olhar para a sua respiração, você necessariamente está cuidando da sua ansiedade. Você tá entrando num processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, peraí. Aí, tanto é que se você começa a prestar atenção na sua respiração, você consegue ver fatores que desencadeiam uma respiração mais ofegante. Por quê? Né? Por que quando eu vou apresentar um trabalho eu fico mais ofegante? Porque a sua crise de ansiedade ali bateu. Então, se você conhece a sua respiração, sabe o que é ela mais tranquila, você vai saber, né? E aí, por exemplo, quem tem ansiedade para falar em público, essas coisas, a gente sempre vai falando. Então, antemão, cuida da respiração, tenta focar a sua mente em coisas que te trazem tranquilidade. Por que ficar dormindo com aquelas musiquinhas, né, de água, trazem aquela tranquilidade, aquela calma? Porque você para de agitar a sua mente. O que acontece conosco hoje em dia é que a gente aprendeu que é tudo para ontem. Né? Tudo é para ontem. A gente não tem mais tempo ali para ficar. Instagram, ele fez muito isso, né? Eu tenho ali as minhas ressalvas, tenho o Instagram, mais questão por profissional, mas eu tenho algumas ressalvas porque tanto, por exemplo, Instagram, TikTok, eles foram gerados para causar ansiedade. Você pode ver aquele ato de... Por que o TikTok e o Instagram você tem que pulsionar o seu dedo para subir? Porque o ato de você subir está fazendo com que a sua mente fique condicionada a somente ficar levantando o dedo. Aí aquilo ali é motivacional para vir essas questões aí de satisfação, que aí entra dopamina e tantos outros fatores, para que você tenha uma satisfação a curto prazo. Então isso faz sempre com que você busque por um prazer muito rápido. Aquilo não vem, porque nem tudo é flores na vida, e aí você vai gerando uma angústia, uma ansiedade para que aquilo aconteça. Né? Então, a gente precisa conhecer. Então, eu sempre falo para o ansioso, menos rede social, mais contato com ele mesmo, a respiração, a alimentação, exercício físico é fundamental. Só que assim, tem gente que vai gostar de ir para academia, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de andar.
Não vou adiantar. A pessoa fala assim, André, eu odeio academia. Não, vai pra academia. Vai, que lá você vai ficar bem. A pessoa vai com tanto ódio de mim. Que esquece a ansiedade, né? Que raiva, né, cara? De ódio. Meu Deus! Ele curou da ansiedade, mas criou a raiva, né? Do divertidamente. Mas aí, procurar aquilo que ele gosta junto para trazer essa sensação e esse escoamento aí da ansiedade. Né? Mas existem, sim, vários exercícios, até tem alguns sites que são interessantes, que vai falando do trabalho da mente. Né? Que nem, por exemplo, ler. É muito bom, ao invés de ficar só ali visualizando telas. É que cada um tem que buscar o que vai ser o melhor para ele. E ali dentro desse fator ele tranquilizar. Mas a respiração acho que é o fator principal. Você acha que hoje, pode ser sincera, viu? Não é pra fazer floreios. Você acha que hoje a igreja tem dado o suporte que ela poderia e que ela deveria dar? Não. Infelizmente não. Não puxando sardinha para nossa igreja, porque nossa igreja até que fala muito. Tem outras igrejas que é muito mais difícil isso. Né? Vou falar como muitas das nossas igrejas são pastores mais novos, então a gente vê um pensamento mais diferente sobre o assunto. Mas eu falo que, no geral, a gente ainda está muito atrás. Né? A gente ainda não tem uma discussão tão fidedigna sobre o assunto. Né? Às vezes a gente escuta, às vezes as pessoas falam, tá com ansiedade, lê tal trecho da Bíblia, né? Tá com depressão, vai lá e lê tal trecho da Bíblia. Eu acho que é bom ler? Claro que é. É bom você ler a Bíblia toda e saber a Bíblia toda. Mas às vezes a pessoa não quer só isso. Ela quer um acolhimento, ela quer um olhar diferenciado. Eu não vou falar só ansiedade e depressão. As nossas igrejas não estão prontas para muitos tipos de transtorno, né? Acho que eu vou ser meio criticada, mas assim, existem igrejas nossas que têm sons de arrepiar. E como que é um autista num som desse, num ambiente desse? Né? A gente vê que tem alguns que são adeptos ao fone de ouvido, aí fica o tempo todo ali com fone de ouvido, mas aí não escuta pregação, aí não escuta um louvor, não escuta, né? Fica ali. Por exemplo, um esquizofrênico aqui na igreja, como seria tratado? Se ele está medicado, tranquilo ali, tudo bem, mas se ele tiver em surto? Se ele começar a chegar aqui e dizer, eu vi que aqui tem muitas pessoas que estão falando isso de você, né? Como que nós vamos olhar para ele? Nós vamos olhar que ele está endemoniado e está vendo o diabo? Né? Então, assim, são muitos outros fatores, não só ansiedade e depressão, mas muitos outros fatores nós não estamos preparados. Não estamos. Mas eu ainda acho que a nossa Assembleia está caminhando muito mais do que outras. A gente vê, por exemplo, no estudo que a gente tem do PPO infantil, que fala sobre tipos de transtorno infantil. A gente vê nos estudos que tem aqui, como já vieram alguns especialistas falar sobre autista na igreja, sobre deficientes na igreja, sobre muitos outros fatores. Então, a gente vê que aqui ainda tem alguma coisa, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que a gente precisa discutir mais. Porque, assim, quando nós não discutimos, nós não ganhamos. Quando nós não ganhamos, outra pessoa ganha. Sim. Né? Eu falo pessoa para ficar mais, assim, outro ganha. Né? E aí quem perde é o céu. E se o céu perdeu, nós perdemos. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas reportagens que a gente já viu, uma danceteria para autista. Eu não estou falando que tem que existir uma igreja para autista, mas uma igreja que acolha, que tenha ali um trabalhar para isso. Né? Eu tenho um autista lá na igreja. Né? Ele é nível 2, né? Ele é bem tranquilo nesse sentido, mas às vezes ele se desorganiza. Teve um dia desse que ele estava desorganizado por questões emocionais dele, e a mãe dele chegou e falou assim, da próxima vez eu não trago. E a gente fica triste, porque tá certo que foram N fatores, acho que não tinha algo que a gente poderia fazer de diferente, né? Ali naquele momento. Só que eu vou percebendo que muitas mães acabam não levando. Não trazendo para a igreja, porque o irmão não vai conseguir ouvir ele gritar, não vai conseguir ouvir ele chamando atenção. Vai incomodar o irmão do lado, né? Exatamente. Né? Como a gente vê mãe com um bebezinho pequeno que levanta e vai lá para a porta da igreja.
né? Eu não aceito, né? Na minha igreja acontece, mas eu vou lá, às vezes chego e falo. As crianças pequenas, às vezes correm, eu vou tentando cuidar, mas eu falo assim, gente, todos aqui tiveram filhos que correram na igreja, até o momento que a gente conseguiu ensinar, explicar, e ele passou a sentar lá junto com as crianças e ficar ali com as crianças. Então, eu acho que esse tipo de discussão ainda precisa ser melhor feito para que a gente possa acolher. Para que não venha algo do mundo e acolha. Qualquer que seja, qualquer tipo de doença. Eu não vou falar só questão psicológica, mas qualquer outro tipo. Né? Quando a gente vê uma igreja sem acessibilidade, quando a gente vê uma igreja que não olha para a comunidade que está à volta, não vou falar somente dentro da igreja dos irmãos, mas o fora também. Né? Às vezes a gente esquece do nosso papel social dentro da igreja. Né? Eu já vi muitas pessoas que foram para a igreja porque recebiam uma cesta básica. Né? Eu já vi pessoas que foram para a igreja porque as crianças iam para a escola dominical e lá recebiam um lanche. Né? Então a gente também tem um papel social. Eu acho que aí entra todas as questões que o crente precisa olhar. A espiritualidade, ela é a principal. Deus, ela tem que estar ali em cima. Mas o que Deus nos fez? O que Jesus, quando esteve aqui na terra, nos ensinou? Né? E aí a gente poder propagar isso dentro das igrejas. Ganhar crente é fácil. Quero ver a gente ganhar os que não são crentes. Né? Sim. E a gente falando disso, qual que você acha que são alguns próximos passos que a igreja deveria dar para lidar melhor com as pessoas que têm esses transtornos, esse problema com depressão, ansiedade? Você acha que tem alguma coisa que a igreja pode fazer para acolher melhor essas pessoas? Eu acho que preparar. A gente tem que preparar melhor todos aqueles que estão dentro da igreja. Não vou falar só a irmã que cuida das crianças, só o diácono que recebe os irmãos. Todos nós precisamos. Né? Que nem eu falei, na minha igreja tem uma criança autista. Então, ali, muitos já entendem a estereotipagem, né? Quando eles começam a se movimentar. Ninguém fica ali admirado. Mas eu já vi pessoas de outra igreja que, quando chegaram, ficaram cutucando, falando. E a mãe se sentiu tão constrangida a pegar a criança e tirar. Entendeu? Então, assim, se isso é propagado em todos os lugares, a pessoa vai olhar de uma forma diferente. Pode acontecer? Claro que pode, que a gente sabe que quando entra a carne, o espírito sai e acontece algumas coisas. Mas, assim, é diferente, né? E aí, pensando na ansiedade, na depressão, que às vezes eu até fujo, né? Vou para tantas outras coisas. Mas eu acho que preparar, né? Eu falo que estar com alguém depressivo é muito difícil. É muito difícil. Você imagina você andar com alguém que só pensa negativo. Você andar com alguém que você dá 100 soluções e ele te arranja 101 problemas. Não, mas a gente vai lá. Ah, não. A gente vai de carro, eu vou pegar você na sua casa, você vai sair lá dentro, só vai ficar ali algumas horinhas, a hora que você quiser vir embora, não quero. Ah, não dá. É difícil, é complicado. Então, a partir do momento que eu aprendo a falar, a entender um pouco melhor, é claro que eu vou propagar isso. E aí eu, como sou professora de escola dominical, eu falo tanto do ensino. Então, a gente precisa ensinar. Né? Às vezes a gente escuta pessoas falando assim, que nem, por exemplo, na questão do racismo. Já foi muito ensinado, não se tem como ensinar. Eu falei, enquanto há vida, você precisa ensinar. Né? Eu que sou professora, eu falo, enquanto eu tiver vida e eu puder ensinar alguém, eu vou ensinar. Porque é ensinando que eu mudo. Não adianta eu querer cobrar de qualquer coisa aqui de vocês se vocês nunca viram. Né? Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, não, todo mundo agora, eu vou falar sobre o inconsciente, sobre a inclusão do pai que Lacan dizia. Aí você vai falar assim, Andréia, eu não sei nem falar essa palavra. Não, vocês vão ter que saber. Se eu não ensinei, como vocês vão saber? Né? Como se alguém chegar aqui e vir falar como faz esses microfones, como depois vocês editam, né? Que nem o pessoal lá do marketing da clínica, fica assim, Andréia, qual vídeo é melhor? Se você disser para mim que é assim, eu vou dizer que ok. Se você disser que é assado, eu também vou dizer ok. Porque daquilo que eu não entendo, eu vou procurar alguém que entende para me explicar. Então, assim, a gente precisa aprender em todos os âmbitos da vida. Eu tenho que estar disposto a aprender. E aí eu sempre vou achar alguém para ensinar. Sempre.
Nem que seja o autista, nem que seja o depressivo, o ansioso. Ele pode não saber que ele está me ensinando, mas ele vai me ensinar. Eu lembro que uma vez, quando eu dava aula, uma criança, eu estava ensinando círculo. Foi uma das maiores lições que eu tive na vida. Estava ensinando círculo. E eu falo, mostrando na sala, né? Olha, aqui é um círculo. Aqui é um círculo. Aí chegou o menino e falou assim, na vassoura tem um círculo. Eu falei, não tem. Aí ele foi lá, na vassoura tem um círculo. Até que eu me enjoei, né? Que ele tinha 5 aninhos, tadinho. Eu falei, esse menino vai me atrapalhar a aula todinha com todas as crianças aqui, ensinando que... Ele foi, eu falei, então busca a vassoura e mostra pra gente onde tá o círculo. Ele chegou com um cabo e mostrou a parte de cima. Eu nunca mais discuto. Quando alguém chegar, André, tal coisa tem eu, então me mostra pra eu saber. Então, assim, quem está disposto a aprender, sempre vai ter alguém para ensinar. Né? Mas eu tenho que estar disposto a aprender. E aí eu acho que a igreja tem que estar disposta a aprender. Infelizmente, nas nossas igrejas tem muita gente que sabe e poucas pessoas que estão dispostas a aprender. Sim, é verdade. A gente já está encaminhando para o final. A gente queria que você desse suas últimas considerações finais. Talvez também passar um recado para quem está passando por esse momento de ansiedade, de depressão, e também quem está vivenciando isso, seja com familiares, como a Mai falou, com amigos ou colegas de trabalho que estão nessa situação. Como eu falei para vocês, eu tenho uma clínica, né, psicológica aqui em Mauá, e ela chama Psiquear. Eu fui escolher um nome grego, né? Eu amo, né, questão de etimologia da palavra, tanto que a minha filha chama Sofia porque vinha de sabedoria. Então, assim, eu sempre procuro a etimologia da palavra. E aí eu sempre vou procurar grego, latim, né? E aí achei a psique. E aí eu falava, só psique, algo a mais, né? E aí eu falei, vou colocar o ar de respirar. Aí uma amiga falou assim, André, é ar de ação, de movimento. E aí ficou. É psiquear porque é a psique em ação, né? Então, assim, nós sempre temos que estar agindo, né? Pondo em ação a nossa psique. Sempre. Independente. E eu falo que depois que eu comecei a terapia, depois que eu entrei no processo terapêutico, eu fiquei muito mais crente. Tem gente que às vezes fala, não vou fazer terapia não, que depois o psicólogo vai me afastar de Deus, né? Eu falo que hoje eu tenho uma relação com Deus tão íntima e tão verdadeira, porque eu parei de ver eles com os meus traumas. Eu parei de ver ele com um olhar que eu tinha com tantas negações, né? Eu tinha ele muito mais como algo que iria me culpar, me derrubar, do que propriamente me amar. Então eu aprendi a ter a minha espiritualidade. Tanto que tem gente que fala assim, André, psicanálise e religião não andam. Eu falei assim, para você. Para mim fez com que eu entendesse melhor a minha relação que eu tenho com Deus. Né? Então, assim, se eu puder falar, busque o autoconhecimento. Não vá com esse medo. A partir de agora... Tem muitos pais, né, que falam, se vai começar a terapia tem que ser com uma psicóloga cristã, porque senão vai se desviar. Se isso acontecer, se vir a acontecer, tem mais a ver com a pessoa do que qualquer outra coisa. Porque a gente precisa nos conhecer até mesmo para adorar a Deus de uma forma especial, né? E aí, se eu puder falar, né, no dia de hoje, seria, não julgue, mas também não se julgue por sentir ansiedade, por sentir que está triste e entrando no processo de depressão. Busque por ajuda. Procure alguém da igreja. Eu sempre me ponho à disposição, a minha clínica à disposição. Eu falo que ninguém merece viver em angústia e em sofrimento, né? Muito menos aquele que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Né? A gente tem meios, né? Existem clínicas da faculdade, existem lugares para procurar. Eu só preciso dar o primeiro passo, né? Que isso vai ajudar. Mas assim, agradeço demais por vocês terem me chamado. Eu acho que estar aqui já é um movimento para a gente mudar a cabeça para tantos fatores. Né? Eu vi vários glorificast, né, de vocês, que vocês trazem temas que para a igreja às vezes é um tabu. Né? A última questão da política mesmo, muitos tabus que as pessoas preferem não discutir sobre o assunto. E aí eu quero dizer assim, obrigado por vocês terem chamado, por darem, espero ter atendido as expectativas de todos, né? Inclusive a Dani que me convidou. Me chamem, né? Chamem psicólogos da igreja. Nós estamos dispostos a falar sobre, porque a gente quer propagar o que a gente sabe sobre a mudança de vida a partir da hora que eu me curo psiquicamente, né? Eu curo o meu psicológico.
E aí eu vir e trazer, né? Ter uma transformação. Então não tenha medo, não tenha vergonha, procure ajuda, mas procure uma ajuda assertiva. Se foi no primeiro e não deu certo, vai no segundo, vai no terceiro. O processo terapêutico não é fácil, é você ir de encontro com seus monstros, né? Mas no final não terá flores, mas vai ter uma vida mais feliz. Muito bom. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado de participar desse episódio com a gente. Sim. Eu acho que eu digo por todos nós que nós gostamos muito desse episódio. E é isso, gente. Espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube da nossa igreja, ED Mauá, o nosso Instagram, @Glorificast, e o nosso Spotify, que também é Glorificast. É isso aí, até a próxima. Valeu! Tchau, pessoal.